Boa noite, meus irmãos. Boa noite, família semeador. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva, a todos nós, encarnados e desencarnados. Estamos mais uma vez reunidos para mais um estudo do Evangelho. Então vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, imaginando o Mestre Jesus. Que o teu amor nos envolva, Mestre. Nós agradecemos essa oportunidade de estarmos reunidos para estudar o teu Evangelho. Abençoa este nosso propósito e que nós possamos, a cada lição estudada, que nós possamos colocá-la em prática, tornando pessoas melhores, mais amorosos, mais caridosos, amando verdadeiramente uns aos outros como irmãos. Amado Mestre, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho, nós estamos ainda estudando o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos ver hoje o item 12, que é uma continuação do egoísmo. E quem vai nos ajudar é a Elô. Elô, seja bem-vinda, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para gravar esse estudo do Evangelho. E hoje o nosso tema é sobre um vício que nós ainda temos muito arraigado em nossos corações, né? Que é o egoísmo. A instrução dos Espíritos é uma mensagem de Pascal, foi dada em Sens, em 1862. Mas antes de adentrarmos a mensagem do Espírito, é importante nós entendermos por que o egoísmo é um vício tão difícil de ser extirpado do nosso coração. Quando nós vamos estudar a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, Kardec questiona sobre ele aos espíritos superiores. E ali nós vamos ter, das questões 913 a 917, a resposta desses questionamentos a respeito desse vício que causa tanto ódio, que causa tanta guerra, que causa tanto desentendimento e tanta desgraça. O egoísmo e o orgulho, eles andam de mãos dadas um com o outro e eles são os pais de todo mal. Eles, vamos dizer assim, dão origem a todos os demais vícios. E se nós formos analisar a inveja, o ciúme, a gula, todos os outros vícios que nós temos, nós vamos sempre perceber o interesse pessoal no fundo. Então sempre tem aquele fundo de egoísmo. E por que ele é tão forte em nós? Quando nós vamos analisar o mundo ao qual nós estamos encarnados, o planeta de expiações e provas, o mal ainda se sobrepõe ao bem. Mas o mal ainda se sobrepõe ao bem devido à inferioridade dos espíritos que aqui estão encarnados. No caso, devido às nossas inferioridades. Quando nós somos extremamente bombardeados pela mídia em ter cada vez mais, em aparecer cada vez mais no quesito da superioridade, nos colocando superiores aos nossos irmãos, nós estamos vendo a inflamação desse ego. Nós estamos vendo essa super exaltação. Então, o que nós vivemos hoje é uma sociedade extremamente fragilizada, com uma inversão de valores muito grande, onde o ter se sobrepõe ao ser, onde ter mais seguidores, ter mais visibilidade, ter mais sucesso, está muito atrelado às questões da matéria. Mas nós sabemos que quando nos voltamos ao estudo da pureza doutrinária, quando nos voltamos ao estudo da codificação do Espiritismo, que é o Consolador prometido, que é essa terceira revelação, quando nós buscamos a sua essência, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o que nós somos.
Nós somos espíritos imortais, criados todos da mesma forma por Deus. Criados em nome de um amor sublime, puro, perfeito, destinados a emanar esse amor de Deus. Quando alcançarmos a condição de espírito puro, emanarmos cada vez mais essa luz que irradia do Criador. E quando nós vamos percebendo isso, nós vamos entendendo que aqui não cabe essa inversão de valores. Nós vamos perceber essa transitoriedade da matéria. Nós aqui estamos encarnados, mas se trata de uma parcela da nossa verdadeira vida. É um estágio que nós passamos para evoluir. Nós passamos aqui na matéria para expiar e para poder provar o nosso espírito e assim dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Então as coisas materiais, elas não devem jamais se sobrepor às coisas espirituais. E ao entender isso, nós vamos tendo esse olhar diferenciado para as coisas. Nós vamos compreendendo que precisamos buscar desenvolver as virtudes em nós. E o Espírito Pascal, ele vem nos dizer que a forma de nós combatermos esse egoísmo, ela está muito atrelada à prática da caridade. E nós devemos entender aqui a prática da caridade pura e verdadeira. Aquela caridade em que nós precisamos sentir a dor do outro. Ele começa o item nos dizendo que se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor entendida. E aqui não tem como nós não voltarmos na questão 886, de quando Kardec questiona aos espíritos superiores como era a caridade, como entendia Jesus. E a caridade, como entendia Jesus, no seu sentido mais puro, ela está totalmente atrelada em amar ao próximo, porque os espíritos superiores nos respondem que Jesus entendia a caridade como a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. A benevolência no sentido de sermos bons com quem quer que seja, com quem quer que cruze o nosso caminho, com qualquer pessoa que necessitar do nosso auxílio. Jesus assim o era. O Espírito de Pascal nos dá essa instrução para sermos caridosos como Jesus foi. Não escolhermos para quem nós desejaremos fazer o bem. Fazer o bem indistintamente, enxergando a figura de um irmão nesse nosso semelhante. A indulgência para com as imperfeições consiste também nessa questão de compreendermos que cada um passa por um processo evolutivo, cada um passa por uma experiência, cada um carrega em si a sua bagagem de vida, com os seus erros e os seus acertos. Ter indulgência é não julgar esse semelhante, é compreender que temos essas diferenças e que o nosso papel, a nossa missão é auxiliarmos uns aos outros nesse processo de evolução. É vivermos essa ajuda mútua, é experimentarmos desse amor, de sermos úteis, de fazermos a diferença na vida do outro, consequentemente fazer na nossa, cultivando esse bem, cultivando essa bondade no nosso coração. E o perdão talvez seja a forma mais difícil de praticar a caridade. Porque quando nós recebemos uma ofensa, ali fica muito claro como o nosso ego se inflama, como nós sentimos a nossa dor a maior do mundo, como nós entendemos que aquela ferida que nos chega, ela é a mais doída. Nós não conseguimos perceber que aquele que ofende é quem está necessitando de auxílio. Perdoar as ofensas consiste em entender isso, entender que não somos melhor que ninguém e deixar com que aquela situação negativa nos ensine e não remoer aquela dor, aquele sofrimento, não buscar ficar crucificando aquele que nos ofendeu, demonizando aquele que nos ofendeu. Porque ele é um irmão.
E é um irmão que necessita do nosso auxílio e da nossa oração. Quando nós falamos nesse perdão como forma de caridade, aqui nós devemos lembrar que é sobre perdoar verdadeiramente, não perdoar da boca para fora. Quando nós perdoamos, mas na primeira oportunidade que vemos o nosso irmão passar por uma situação difícil, nós nos alegramos com sua desgraça, nós não estamos perdoando verdadeiramente. Nós não estamos sendo caridosos, não estamos amando esse próximo como nós mesmos. Muito pelo contrário, estamos sendo pior, nos comprazendo com a sua dor e com o seu sofrimento. Aqui nós temos um olhar muito egoístico de Deus, quando muitas vezes dizemos, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Isso aqui é a expressão mais pura do egoísmo que nós podemos ter dentro de nós. Porque nós nos felicitamos com a infelicidade do outro. Isso não é amar ao próximo. Isso não é ser genuinamente caridoso. É como se Deus tivesse apenas que se preocupar com as nossas dores, esquecendo a dor do nosso semelhante. E não é bem por aí que a gente sabe que está essa essência da caridade. A caridade, ela é muito profunda e ela é silenciosa. Ela não precisa fazer barulho. A gente não precisa que o ofensor nos peça perdão para perdoarmos. Nós simplesmente seguimos, orando para que ele desperte das suas faltas e continue então a sua evolução, continue a sua trajetória. E se nos for útil, se nos for colocar numa situação que nós possamos erguer a nossa mão e auxiliar o nosso irmão. Nisso consiste a verdadeira caridade. É essa a caridade que o Espírito Pascal fala para nós nesse item 12. Que se nós compreendêssemos ela na sua essência, o egoísmo estaria extinto, porque nós olharíamos aos nossos semelhantes como irmãos. E por que o egoísmo ele é tão difícil de ser tirado do nosso coração? No Livro dos Espíritos é muito claro quando os espíritos superiores nos dizem que nós temos que cortar o mal pela raiz. Mas como que nós vamos cortar esse mal pela raiz? Nós ainda somos muito egoístas porque sofremos com o golpe do egoísmo dos nossos semelhantes. O meio nos coloca como se o egoísmo fosse um mecanismo de proteção. E ele não é. Ele não é a saída, não é o que Deus espera de nós. Para nós podermos extirpar esse egoísmo da nossa sociedade, extirparmos o egoísmo da face da terra e vermos essa terra se transformar em um mundo de regeneração, nós precisamos mudar a nossa educação moral. Nós precisamos ir na raiz do mal. E a raiz do mal está inteiramente atrelada ao conhece-te a ti mesmo. E aqui nós vamos naquela questão de Santo Agostinho, quando ele nos fala, quando ele nos recomenda, ao passarmos o nosso dia em revista, a nos autoanalisarmos, a vermos o que nós mais precisamos modificar em nós para nos transformarmos em seres humanos melhores. E isso está em nós. Nós devemos buscar a nossa melhora. Com a nossa melhora, com a nossa mudança de postura, nós vamos, de uma certa forma, auxiliar todos aqueles que estão ao nosso redor. Não com sermões, com palavras, dizendo, olha, eu fiz isso, faça também. O outro deve enxergar em nós essa mudança pelo resplandecer das virtudes no nosso coração. À medida que nós nos transformamos, nós vamos desenvolvendo essas virtudes. Nós vamos buscando colocá-las em prática, vamos mudando a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de lidar com as outras pessoas. E isso automaticamente vai gerar uma mudança no nosso meio. Para sermos a mudança que nós queremos ver no mundo, primeiro essa mudança precisa acontecer em nós. E Pascal então vem nos dizer, para que pratiquemos essa caridade verdadeira, como entendia Jesus, desde já dentro do nosso coração.
que busquemos combater esse egoísmo olhando para o nosso próximo mais próximo, aquele que divide o nosso lar, aquele que mora sob o nosso mesmo teto, aquele familiar do qual nós brigamos, aquele familiar que nós desentendemos ou aquele que nós consideramos ser o nosso amigo. Que nós comecemos através das pequenas coisas. O egoísmo, ele é o causador de pequenas discussões familiares até as guerras mais sangrentas que a humanidade já viu. Se nós nos amássemos verdadeiramente, se entendêssemos essa essência do que Deus espera de nós, com certeza já estaríamos sendo mais felizes a partir de agora, buscando combater esse orgulho e esse egoísmo dentro do nosso coração. É uma tarefa fácil? Não. Talvez seja uma das missões mais difíceis que nós vamos enfrentar na Terra. Talvez seja uma das provas mais difíceis. Cortar esse egoísmo pela raiz. Mas nós devemos nos esforçar. Porque Deus reconhece os nossos esforços. Ele conhece a pureza do nosso sentimento. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa essência, daquilo que nós verdadeiramente desejamos. Então, ao passo que nós rogarmos ao Pai auxílio para combatermos esse vício, nós podemos ter certeza que o Pai não irá nos desamparar. E Ele irá nos auxiliar nesse processo. E assim, nós iremos regenerando o nosso coração, sem ter que esperar que a Terra se transforme em um mundo de regeneração. Nós vamos cumprindo o nosso papel, a nossa missão com Deus. Que a nossa missão, a nossa maior missão, é chegarmos à condição de Espírito puro. A nossa maior missão com o Pai é expandirmos o seu amor para todos que cheguem até nós. E é interessante que na Revista Espírita, de janeiro de 1865, nós temos um relato muito interessante. O relato se chama Um Egoísta. Aqui nós vamos ter uma ilustração de uma história para nós podermos compreender o quanto o egoísmo ele pode refletir na forma de quando nós vamos estar quando desencarnarmos. O quanto muitas vezes ele pode entravar esse nosso progresso e nos causar dor e sofrimento. Conta-se então a história de um jovem que morava com a sua tia. Até aí era tudo tranquilo a história, os dois viviam juntos, mas esse jovem ele era espírita e dentro do seu coração ele ainda tinha o egoísmo muito pungente, o egoísmo ainda falava muito alto dentro dele. E ele não gostava de ajudar essa senhora nos seus trabalhos domésticos. E ali aquela senhora, devido à sua condição financeira, ela fazia todos os afazeres da casa. Até que uma certa vez, um vizinho muito incomodado com aquela situação, viu a senhora lenhando uma madeira e o jovem sentado fumando um cachimbo. Ele entra em cena e acaba chamando a atenção daquele jovem, dizendo que aquilo era trabalho para um homem fazer, que uma senhora não devia estar fazendo um trabalho pesado como aquele. Mas o jovem não se importou com o seu egoísmo, ele continuou ali como se nada tivesse acontecendo. O senhor então desprezou a sua atitude, mas as pessoas começaram então a se afastar daquele jovem por conta dessa conduta que ele tinha. Ele era tido como um homem de bem, não tinha infringido nenhuma lei dos homens, nenhuma lei social, mas ele tinha o egoísmo muito alto no seu coração. Ele pensava apenas em si. Ele não pensava no próximo, nem em minimizar a dor e o sofrimento do próximo ou auxiliar de qualquer forma que seja. E então, dado a época do frio, a sua tia começou a fazer trabalhos braçais e ali pela manhã, quando ele percebeu que ela ia chamar ele para poder auxiliar na lida de casa, ele saiu de casa. Ele resolveu que ele iria sair para não ter que ajudar ela. Só que esse dia ele saiu e não mais voltou. Ele foi atingido por uma viatura ao passar por uma ponte e morreu 2 horas depois.
Ao ser evocado na Sociedade Espírita de Paris, ele não tinha condições de dar comunicação. Então, o seu espírito protetor vem e fala por ele. E fala que em outra ocasião ele poderia voltar para comprovar a situação em que ele se encontrava, porque naquele momento ele estava muito perturbado. E por que ele estava tão perturbado? Porque ele percebeu o quanto ele foi egoísta com a tia que tanto amava e que cuidava dele com tanto amor e zelo. Ele poderia ter auxiliado ela nas funções de casa, evitando que ela se desgastasse fisicamente. A senhora havia contraído uma hérnia e ela era tão corajosa que ela nunca reclamou das fortes dores que ela sentia. E aquela moléstia física seria a moléstia que iria ocasionar o seu desencarne. E ele sentia um desespero muito grande, como se a responsabilidade da morte da tia fosse dele. Ele se considerava como o homicida da tia. E o espírito, então, o espírito superior, o espírito protetor dele, disse que de certa forma o é. Porque ele não poupou esforços para evitar que a tia estivesse naquela situação. E que agora ele iria passar por esse estágio de perturbação até que ele se arrependesse verdadeiramente e sustentasse a virtude que ele iria adquirir, que ele combatesse esse vício do egoísmo. O Espírito nos diz de uma forma muito clara que ele não era egoísta de forma premeditada, ele não fazia por mal para prejudicar a sua tia. Muito pelo contrário, ele a amava, mas não a ponto de minimizar os seus esforços físicos. Nesse ponto, o seu egoísmo ainda falava muito alto. Ele ainda deixava de lado esse chamado do auxílio ao próximo. E é interessante, quando nós vamos observar essa comunicação, o quanto ela se aproxima da nossa vida, o quanto ela se aproxima da nossa relação cotidiana. Muitas vezes nós não precisamos esperar a super oportunidade para praticarmos a caridade. Ela pode estar do nosso lado. Nós podemos ter um gesto de auxílio com os nossos familiares, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com aqueles que convivem muito próximo conosco. A forma mais eficaz de combater o egoísmo é nos colocarmos a serviço daqueles que nos chegam, de uma maneira genuína, sem querer nada em troca. O egoísta, ele até auxilia, mas ele auxilia sempre esperando alguma coisa em troca. Nós devemos lembrar que a caridade, ela consiste em uma virtude ativa. Nós devemos buscar praticá-la, não ficarmos inativos, dizendo apenas com palavras, se precisar, eu estou aqui. Nós devemos fazer de fato, colocarmos em ação, fazer aquele nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Nós devemos verdadeiramente orar para auxiliar o nosso irmão, mandar boas energias a ele, auxiliar da maneira que nós pudermos. Nós temos que lembrar que essa caridade, ela é o amor em ação, não a inação. Nós devemos ir à luta e devemos buscar colocar o nosso interesse pessoal de lado para podermos viver essa plenitude do amor, para podermos experimentar, sermos úteis. Não tem nada melhor do que isso. Que nós possamos, meus irmãos, desde já, alimentarmos esse amor de Deus dentro do nosso coração e nos lembrarmos que fora desta caridade, da verdadeira caridade, como entendia Jesus, não há salvação. E o Pai espera que nós possamos amar em plenitude, como nosso Mestre nos amou, sem preconceitos, em questões sociais, em raça, em etnia, em hereditariedade, em questões sexuais, que nós possamos amar indistintamente, como Jesus nos amou. Que assim seja. Que nesses instantes nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus e rogarmos
a espiritualidade benfeitora, a força e a coragem necessária para vencermos o nosso egoísmo. Que dia a dia possamos lutar, buscar essa transformação, essa reforma íntima e nos colocarmos à disposição de Deus na prática da verdadeira caridade. Que sejamos instrumentos do Pai e que possamos auxiliar sempre. Que a espiritualidade sempre nos intua a darmos o nosso melhor. Que nós possamos genuinamente servir sem querer nada em troca. Pura e simplesmente em nome do amor. Que assim seja.